Nós escutamos muitas opiniões sobre livros, principalmente nas redes sociais, mas dificilmente a gente para ouvir a fonte, para ouvir os livros. Eu te pergunto, quantos livros você já leu esse ano? Então, esse espaço aqui é onde eu te convido a fazer essa leitura. Vamos compartilhar obras clássicas, lendo página a página a partir deste momento. Meu nome é Carla Fioravante, eu sou professora de História e Filosofia e te convido a ler comigo. Vamos começar. Sejam bem-vindos. A primeira obra que nós vamos ler é Dom Casmurro. Dom Casmurro foi escrito em 1800, lançado, em 1899, por Machado de Assis, e é uma das grandes obras clássicas da literatura brasileira. Machado de Assis é um autor famoso por compartilhar e ir a fundo na psicologia dos seus personagens. Eu escolhi essa obra porque, apesar dela ser um tanto quanto antiga e ser um clássico, ela ainda traz questões de amor, verdade, que são muito atuais. Então, eu te convido a ler essa obra. Antes da gente começar, quero te dizer que a obra que eu estou lendo, ela está em domínio público. E se você quiser acesso também, que é bom você acompanhar lendo, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Ela está na Biblioteca do Governo Federal e é uma obra inteiramente autorizada para leitura. Então vamos começar. Dom Casmurro, Machado de Assis. Capítulo 1 do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-me ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirar-lhe outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade. E eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis. Dom Casmurro, a casa é a mesma da Renânia. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo e vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe um camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama, só não dou-lhe uma moça. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que ele lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui, até o fim do livro, vai esse mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor
e com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso nos seus autores, alguns nem tanto. Capítulo 2 do livro. Agora me expliquei o título. Passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei, na antiga Rua da Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu. Construtor e pintor entenderam bem as indicações que lhe fiz. É o mesmo prédio assobradado. 3 janelas de frente, varanda ao fundo, as mesmas alcovas e salas. Na principal destas, a pintura no teto e das paredes é mais ou menos igual. Umas grinaldas de flores miúdas e grandes pássaros que as tomam nos blocos, de espaço a espaço. Nos 4 cantos do teto, as figuras das estações, e ao centro das paredes, os medalhões de César, de Augusto, Nero e Manicina. Ô, palavra difícil. Com os nomes por baixo. Não alcanço a razão de tais personagens. Quando fomos para a casa de Mata Cavalos, já ela estava assim decorada. Vinha do decênio anterior. Naturalmente, era gosto do tempo meter sabor clássico e figuras antigas em pinturas americanas. O mais é também análogo e parecido. Tenho chacarinha, flores, legume, uma casuarina, um poço e lavadouro. Uso louça velha e mobília velha. Enfim, agora como outrora. Há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as 2 pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltasse os outros, vá um homem, consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias, o interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são os de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quanto às amigas, algumas datas de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nela aos outros, mas a língua que fala obriga muitas vezes a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior. É outra coisa e a certos respeitos.
Aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei, mas é também exato que perdeu muito espinho que a fez molesta. E, de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, jardinar e ler. Como bem e não durmo mal. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas como preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram e falar-me, e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pega-se de pena e conta-se alguns. Talvez a narração me desse a ilusão que as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não a do trem, mas a do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero Augusto Massinissa, palavra difícil. E tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. Agradeço-vos o conselho e vou deitar ao meu papel as reminiscências que me vierem vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muito melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito, e é o que vais entender lendo. E antes de fecharmos o livro, vou deixar uma pergunta nos comentários, porque a leitura se encerra aqui, mas a reflexão continua lá nos comentários e eu quero saber a sua opinião. Até a próxima!